acompanhando. Eu me chamo Caleb, eu moro em Brasília e eu sou estudante de Ciência Política na UNB e sou a associada do RealGov e atuo no grupo de trabalho no GT o Núcleo de Webinars e Ações Online, juntamente com outras duas pessoas, né? A Lari e também entre a mediação entre o RealGov, né? E hoje nós estamos com o nosso primeiro encontro. Depois de muito tempo, nós conseguimos finalmente ter o nosso convidado presente, né? Nós sentamos com o deputado Max Maciel, mas teve um problema. Mas hoje nós conseguimos, então, realizar este webinar. Então, é um prazer muito grande receber o Eric. Sejam todos bem-vindos, que seja uma troca de conhecimento prazerosa, né? A gente, vocês, essa troca. Foi graduação em Economia pela USP, você mestrado em Economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Macroeconomia pela mesma universidade. E atualmente é diretor sênior de Assuntos Governamentais Intercontinental pela BioMary. Então, assim, a gente tem um convidado com bastante experiência, né, nessa área de relações governamentais. Então, o Eric, ele já possui uma experiência acadêmica, e o pessoal que está presente pode mandar as dúvidas pelo chat, tá bom? Que eu vou mediando, vou anotando algumas, 50 minutos, né? O tempo que ele tiver fim, não vou cortar. Mas é isso, pessoal. Que seja um webinar produtivo, que a gente possa então ter essa troca de conhecimento. E é isso. Eu agora passo a palavra para o Eric, com o nosso webinar sobre lobby entre mitos e verdades, né? É isso, pessoal. Pode começar, Eric. Obrigado, Caleb. Boa noite a todas e todos. Dar as boas-vindas também à comunidade, não só aqui do IRealGov, mas também ao pessoal do LinkedIn, pelo qual a Márcia está transmitindo aí pelo IRealGov. A reunião, para quem está chegando agora, vai ser gravada, vai ficar disponível depois, né? E eu gostei muito da provocação, é sempre um prazer conversar com o IRealGov, com a comunidade de colegas aqui da prática de GovAffairs, né, de relações governamentais. E eu gostei muito da provocação da gente falar um pouco sobre mitos e verdades, né, sobre lobby. E eu não vou fazer nenhuma apresentação formal, então é um bate-papo entre nós. Vou ficar super feliz de ouvir comentários, perguntas, críticas e sugestões. Mas eu trouxe uma listinha inicial aqui para botar a bola em campo, né, do que poderiam ser alguns mitos e verdades sobre a nossa atividade e que eu acho que sobre as quais sempre vale a pena a gente conversar e ajudar a separar um pouco o joio do trigo, né, entender, afinal de contas, o que é fazer lobby no Brasil, né, e como que a gente estrutura essa atividade. E eu acho que isso vem em bom tempo aí agora com uma nova gestão no Realgov aí, um bom tempo de atuação, 10 anos, né, e uma comunidade consolidada, então sempre um prazer estar aqui participando com vocês. A primeira coisa que eu acho que é legal a gente comentar, e eu uso sempre isso como uma história pessoal, é a questão de lobby e corrupção. Eu lembro que lá nos tempos da Lava Jato, para quem era vivo naquela época, né, lá por 2014, 2015, a gente tinha sempre um comentário surgindo no jornalismo brasileiro, né? Rede Globo e outros, né? Sempre dizendo, o fulano de tal, Fernando Baiano, lobista da empresa XYZ, fez tal e tal coisa. E eu lembro que a gente teve uma ação direta do IRealGov sobre as empresas de comunicação para esclarecer, vem cá, lobby é uma atividade legal, absolutamente legítima, né, praticada no mundo todo, é defesa de interesses e não tem nada a ver com corrupção. Então vocês usem a sua criatividade e inventem aí um outro nome, né, para chamar essas pessoas. E aí começou a aparecer o operador de propina, que é uma maneira suave de chamar um bandido, né? Mas é muito melhor do que chamá-los de lobista. E quando eu estou numa roda, me apresentam para um grupo de pessoas que ainda não me conhecem e vem sempre aquela pergunta, né? Às vezes é um amigo ou uma amiga que te levou para um novo grupo de pessoas, e aí vem a pergunta, e você faz o quê? Eu gosto de dizer na largada, eu sou lobista de farmacêutica. Aí já aparecem, acendem as bandeiras vermelhas, né? Todo mundo, nossa senhora, que isso? O cara carrega mala de dinheiro.
Então é muito legal porque a gente já coloca a conversa no lugar correto. E eu gosto que as pessoas, em geral, têm uma simpatia muito grande por causas ambientais, né? E quando falam as dúvidas que elas têm eventualmente sobre lobby, etc., eu falo, você sabe, você gosta do Greenpeace? Ou gosta dos programas que defendem baleias? Então, esse pessoal está fazendo lobby. É defender, né, uma causa comum que vai em benefício de todos e que precisa ter alguém pressionando para que aquela atividade ou aquele resultado aconteça de forma positiva e construtiva para a sociedade como um todo. Então, é exatamente isso que a gente faz. Então, eu gosto de largar no começo das conversas lobista de farmacêutica, que junta duas coisas que são red flags, né? Lobista e empresa farmacêutica, né? Que o pessoal também, às vezes, tem uma visão extremamente preconceituosa com o meio onde eu atuo, né? Então, o primeiro mito, lobby é corrupção, mito ou verdade? A minha resposta, a minha sugestão é que é mito, né? E eu lembro uma outra história pessoal que eu gosto de contar. Meu primeiro trabalho na General Electric, né? Eu tive lá vários anos no processo seletivo, que empresa grande tem um processo altamente estruturado, né? Eu passei 5 meses fazendo entrevistas e a última pessoa com quem eu conversei na empresa, na época, era o John Rice, que era o número 2 naquela época da empresa. Então tinha o Jeff Immelt, que era o CEO global, e o John Rice era o número 2. Muita gente, depois que eu entrei na companhia, me disse, pô, você falou com o John Rice? Nossa, esse cara era super grande na hierarquia da empresa, né? E o John falou, a entrevista foi muito instrutiva, em todas as entrevistas eu aprendi alguma coisa sobre mim, sobre a empresa e sobre as pessoas com quem eu estava conversando. E uma das perguntas do John foi, olha, ele disse, eu não quero saber sua qualificação, porque você chegou até aqui, então você está qualificado para esse trabalho. Mas a minha questão é se a gente vai ter fit, se vai encaixar. Se não é ruim para você, para sua família, é ruim para nós, então por que você vai sair do que você está fazendo aí hoje e trabalhar na GE? E aí eu dei uma resposta, ele disse, olha, gostei da sua resposta, você tem alguma pergunta para mim? E eu falei, John, eu tenho uma pergunta. Vai ser minha primeira experiência numa multinacional, trabalhando em Brasília, com relações governamentais. Qual é a política da empresa com malas de dinheiro? E esse cidadão quase caiu da cadeira. Ele deu um tapa na mesa, deu uma risada e falou assim: excelente pergunta, porque esse era o meu próximo ponto com você. E a nossa filosofia aqui na GE é a seguinte: todo mundo pode cometer um erro na vida, menos nessa área. Então, assim, se você achar que tem qualquer coisa esquisita acontecendo em qualquer reunião, no negócio que a gente estiver fazendo, numa negociação com o governo, você sai da reunião e me telefona. John, vamos sair desse deal porque então, vão pedir propina aqui. E, de fato, eu confirmei, essas histórias eram concretas e os profissionais que faziam as denúncias internas na General Electric aceleravam sua carreira, porque realmente estavam preservando o patrimônio reputacional da empresa, né? E reputação é aquela história, né? Você leva 30 anos para construir e você destrói em uma pisada na bola. Então, foi uma entrevista muito instrutiva e depois eu confirmei ao trabalhar na empresa que as práticas eram, de fato, de muito focadas em transparência, em compliance, e isso só reforça o mito número 1, que lobby não é corrupção. De novo, perdão pelo resfriado aqui. Lobby é uma atividade legítima de representação de interesses, né? E a gente tem que exercê-lo. E quanto mais informado, transparente, ativo for o lobby, melhor pode ser a qualidade de decisão na esfera pública. A gente não tem essa tradição no Brasil, mas, por exemplo, na União Europeia, existe, inclusive, comissionamento de posição. Se vai se discutir um tema e a Comissão Europeia percebe, por exemplo, que esse tema é um tema que interessa, vai afetar indústrias de um certo segmento. Essas indústrias vão se mobilizar, vão atuar com seus lobistas, né, tipo nós aqui, e vão defender sua causa. A Comissão Europeia, então, pensa o seguinte: poxa, e o outro lado, o consumidor ou o meio ambiente, que não vai ter a mesma ferramenta de recursos, de gente, de capacidade de análise. E aí a comissão decide, então, subvencionar, eles põem dinheiro e pagam uma instituição que vai fazer a visão contrária, que vai trazer realmente argumentos opostos ao que se espera que sejam os argumentos da indústria, para exatamente fazer um debate mais equilibrado, né, e poder aí fazer com que os tomadores de decisão tenham uma decisão mais informada e mais qualificada, né? Então, acho que esse é um ótimo ponto e a gente poderia aprender um pouco com essas melhores práticas aí mundo afora, né? Então, esse é o lobby número 1, né? O segundo que eu queria trazer é que eu escuto também de muitos amigos, né, que não conhecem a atividade de lobista, dizem assim: lobby deve ser uma atividade muito glamurosa.
Então, assim, acho que as pessoas imaginam que a gente chega em Brasília, né? Eu vou lá no Congresso Nacional, brum, alguém joga o tapete vermelho para a gente entrar lá e conversar com o deputado XYZ, né? E, na verdade, vocês que trabalham com isso sabem que de glamour não tem nada, né? O glamour, eu gosto de dizer, olha, qual o glamour de você estar comendo um sanduíche numa mão, refrigerante na outra e embarcando no aeroporto, no avião, né? Para tentar voltar para casa às 8h30 da noite e aquele é o seu almoço, não é que você está jantando cedo, né? Então, assim, várias vezes eu passei por isso ou encontrei colegas na mesma situação. Você saiu no voo da baba às 7 da manhã, né, para Brasília, de São Paulo para Brasília, passou o dia no Congresso e está tentando voltar para dormir com a sua família, dormir em casa, e você está nessa situação que nem deu tempo de almoçar, de tomar um lanche, tomar um café, e aí as pessoas têm uma imagem assim, ó, que circula no Senado, conversa com ministros, né? As pessoas acham que isso é uma coisa altamente glamurosa, né? E os exemplos são vários, né? Quantos de vocês aqui já passaram algumas horas aí tentando entrar no anexo 4 num dia de chuva e não tem coberta ali, né? Tem o toldo é pequenininho, só onde para o carro. Ou se está um sol de lascar e você fica em Brasília, todo mundo começa a tirar o paletó e botar pasta na cabeça, no caso das pessoas que têm pouca proteção capilar, no meu caso, né, João? Então, assim, a gente passa por essas situações altamente glamurosas, né? Tomar chá de banco no ministério XY também, seja qual for o ministério, garanto que algum de vocês já tomou chá de banco aqui. E o chá de banco, quando a gente está sozinho ou com colegas da empresa, não é tão ruim. O pior é quando você traz o CEO global para uma agenda com o ministro e a agenda cai no último minuto. O sujeito mudou a agenda toda dele, você convenceu ele que falar com aquele ministro ou ministra era importante e ele está lá. E aí o seu job está na reta, né? Porque ele falou, pô, vem cá, vim até aqui, esse camarada vai me atender que horas? Eu tenho que pegar o avião hoje ainda, né? Então essas coisas são parte do glamour. Então, mais um mito, né? A atividade de Helgov não tem pouca coisa de glamurosa, é muito mais suor, esforço, né? Capacidade de convencimento, de conversação, paciência, porque as coisas também levam tempo. É muito comum para a gente que trabalha em empresa, né, receber perguntas do tipo: quanto tempo leva para passar um projeto de lei? E aí a pergunta é alguma coisa entre 6 meses a 25 anos. E aí os caras falam, como assim, né? Eu falei, tem coisa parada lá desde 2002, 2003, que não virou, né? Tá lá, arquiva e desarquiva todo ano quando vira o calendário legislativo e a gente continua debatendo os temas. Regulamentação do lobby é um deles, né? Tá lá um tempão, entre outros, né? Então a gente tem vários temas que estão assim, fazem parte dessas incertezas, né, da atividade de Helgov e que a gente, como profissional da área, tem que entendê-las e saber calibrar a expectativa. Eu acho que esse é um grande segredo, né, na atuação profissional. Não prometa mais do que você pode entregar. É legal ter metas desafiadoras, mas assim, calibrar a expectativa é super importante. Em geral, é muito comum, especialmente em época de campanha eleitoral, como nós estamos agora. Eu lembro também, quando eu estava nessa outra empresa, o pessoal dizia, não, porque o governo devia isso, devia aquilo. E aí eu tinha que lembrar meus amigos, falar, olha só, o Brasil é um pouquinho maior, e agora eu estou falando de São Paulo, né? O Brasil é um pouquinho maior do que essa área entre o Itaim e a Ponte Cidade Jardim. Um pouquinho mais complexo do que isso. Então você não sabe o que está acontecendo lá no interior do Piauí, se você está na capital de São Paulo. Então, assim, calibra um pouco a sua visão, um pouquinho de humildade, porque o fazer público é muito difícil, no executivo, no legislativo, cada um tem as suas características e a gente precisa levar isso em conta quando vai discutir política pública e vai dar sugestões, especialmente para o tomador de decisão. Então, o lobby número 2 é uma atividade glamurosa, eu vou dizer que é mito. Lobby número 3, outra coisa que dizem com frequência, isso é um ditado que circula na área, né? Lobista tem dedos frios. Já ouviram essa, alguns de vocês? Dedos frios porque esse aqui é um copo de água gelada, né? Mas, em geral, eles imaginam que a gente está sempre com um copo de uísque na mão em happy hour de deputado. Então, já pelo meu tom, vocês perceberam mais um mito da nossa área de atuação, né? A gente não tem dedos frios e a gente não passa a vida em happy hour, pelo contrário, né? Eu acho que assim a atividade de Helgov depende de muito estudo, de muita dedicação, de entendimento do funcionamento do ente com quem você vai conversar, seja ele uma agência reguladora, seja a Câmara ou o Senado, você precisa conhecer o regimento, seja o Poder Executivo, você tem que entender o que está na cabeça daquele decisor, seja um ministério XY, às vezes ministérios, com frequência, têm agendas conflitantes dentro do mesmo governo, então você precisa entender onde empurrar e como discutir com
cada pasta com a qual você conversa. Então, todos esses temas são muito importantes. E, eventualmente, existe a eventual, né? A eventual happy hour, recepção na embaixada americana, na embaixada XYZ, e aí naquela noite talvez você fique com os dedos frios, mas não é a rotina de trabalho, né? A rotina nossa é bem diferente disso. Então, mais um mito para a gente botar aí na lista. Aí o terceiro que eu queria levantar, algumas pessoas dizem para mim, a atividade de relações governamentais é um mundo muito machista e misógino. E aí eu vou dizer, verdade. É machista e é misógino. É um mundo em que, assim, a política, infelizmente, no Brasil especialmente, mas em outros países não é diferente, a política ainda é uma atividade predominantemente de homens brancos e velhos. A gente com a minha cara. Se a gente for olhar o percentual de participação das mulheres na política, especialmente cargos eleitos, seja na Câmara, no Senado, é muito baixa. A gente tem aí na casa dos 10, 15%. Né? Só que as mulheres são mais de 50% da população. Então, assim, você tem um viés de representação gigantesco. A gente tem um outro problema de corte racial. Então, assim, quantos pretos e pretas estão no Congresso Nacional, estão no Executivo? É muito menor do que a parcela dessas pessoas na população. Então, eu acho que é verdade dizer que a nossa atividade ainda é, infelizmente, um ambiente machista e misógino. E isso significa, portanto, que é um ambiente que põe certos riscos para a atividade exercida por mulheres nessa área e cria certas barreiras. Em primeiro lugar, cria um teto de vidro, que a gente tem que discutir ele. Então, assim, a gente olha várias empresas, tem muitas mulheres entrando na atividade de RealGov, o que é ótimo, mas existe um teto de vidro, existe um lugar em que, assim, a sensação é que as mulheres estão fazendo o trabalho pesado, estão fazendo o trabalho mais técnico, mas na hora de contar para o CEO, aparecer lá, é o diretor da área, que em geral é homem. Né? Ou quem vai no Senado participar da audiência é o diretor, usando o paper que a colega, a gerente, que é mulher, preparou. Quantas vezes a gente vê isso? Então, a gente precisa discutir esses temas e pensar como melhorar a situação. E aí eu acho que eu queria enfatizar um trabalho que alguns grupos têm feito, né? Um deles é uma associação irmã da nossa aqui, que é o Mulheres em RealGov, que está em Brasília, né? Está com uma nova gestão também lá, faz um excelente trabalho, e fizeram uma pesquisa em 2023 mostrando como é que é o ambiente para as mulheres que trabalham em RealGov. E os dados são assustadores, né? A pesquisa foi feita com mais de quase 140 mulheres que atuam na área, e 80% delas diz que percebeu ou relatou ter vivido alguma situação de poderia ser classificada como assédio moral ou assédio sexual na sua área de atuação. 42% das entrevistadas relatam convite ou proposta inadequada. 28% sofreram pressão ou ameaça e 17% assédio direto ou agressão físico-psicológica. Ou seja, o ambiente ainda é um ambiente que tem um nível de toxicidade alto, né? E a gente precisa pensar, e grupos como o RealGov faz essa discussão no grupo de diversidade, o grupo Mulheres de RealGov faz essa conversa sobre como proteger e as mulheres criarem essas redes de proteção, né, para que a atividade possa ser mais democrática, mais acessível, né, e menos viesada nessa direção. Né? E muitas vezes os relatos de abuso ou de assédio vêm de colegas de empresa, colegas de governo, né? Ou o tomador de decisão, 54% relatam como tomador de decisão, 48% relatam servidor do legislativo, o servidor pode ser considerado o próprio deputado, né? Ou um assessor. Então, assim, as situações são situações que criam riscos adicionais. E uma das sugestões que eu sempre dou para as minhas colegas de empresa é assim, ó, nunca faça a reunião sozinha. Vai sempre com mais alguém. Porque você começa... Claro que é um trabalho adicional, mas infelizmente, já que nós não mudamos o nosso comportamento, a sugestão é que elas se protejam de uma forma mais organizada, né? Então, eu acho que esse é um tema que eu trouxe aqui, que é o mundo machista e misógino, eu acho que é verdade, não é mito, infelizmente, é uma das verdades da nossa área de atuação, né? Aí um outro quinto ponto que eu queria trazer é se é mito ou verdade. Tem que estar em Brasília, pensando aqui em atividade de RealGov no Brasil. A pessoa precisa estar em Brasília, sim ou não? Mito ou verdade? Eu vou dizer que depende. Depende um pouco da estrutura da empresa ou da sua área de atuação. É claro que há vantagens e desvantagens de você estar 100% do seu tempo em Brasília ou 100% fora da capital e visitando a cidade quando necessário.
mas acho que você tem que levar em conta vários elementos. Você que é um profissional ou profissional da área, né? Em primeiro lugar, isso aqui tem mais a ver até com política interna da sua organização, da sua empresa, do que com o ambiente externo. Claro que estar em Brasília é extremamente importante, porque muita coisa acontece nas vias informais. Então, assim, você pode ter ido para uma audiência pública, mas aí você pegou o avião e perdeu aquele happy hour entre os colegas de RealGov que vão discutir elementos e histórias de background, né, do que está acontecendo, de por que tal projeto de lei tem mais chance de passar, o outro menos, etc. E você eventualmente perdeu essa conversa. Então, existe uma vantagem de você estar no local. Em compensação, dependendo do perfil da empresa, você precisa, agente de RealGov, precisa o tempo todo revender o nosso peixe internamente, demonstrar valor agregado para o CEO, né, para a sua empresa, para a sua companhia. Então, aí você que tem que achar, o desafio vai ser individual, você que tem que achar o lugar onde faz mais sentido estar a sua base, né? E se sua base estiver fora de Brasília, não tenha dúvida, se você precisa acompanhar a política no nível federal, você vai visitar Brasília com frequência, né? Então, compre passagens antecipadamente, monte sua agenda e saiba que vai ter aquelas reuniões de último minuto em que de um dia para o outro você tem que achar um avião e dar um jeito de embarcar porque o ministro X chamou para você conversar, né? Então, essas coisas fazem parte da nossa atividade e eu acho que você tem que levar em conta como é que você otimiza a sua localização no sentido de otimizar os contatos internos e internos que você precisa fazer. E aí, claro, estou falando de Brasília, mas se você trabalha especificamente em uma empresa que produz cana-de-açúcar no interior de São Paulo, provavelmente a sua base vai ser em São Paulo, né? E assim por diante. Então, dependendo de onde está a sua atividade, por exemplo, óleo e gás, está no Rio de Janeiro, a maioria das empresas está lá, então você provavelmente vai morar no Rio, né? Quem trabalha com Petrobras, com BNDES, vai ter que fazer mais visitas para lá do que para a capital, né? Então, depende um pouco de onde está a natureza, qual é a natureza do seu negócio e onde está o seu interlocutor, né, especialmente. Mas eu diria, ache uma regra dourada aí para a sua atividade que balize o quanto você consegue ser eficiente estando na ponta, em Brasília, com os stakeholders, versus o quanto você precisa também despender esforço batendo o tambor internamente, porque a gente tem que vender esse peixe quase que de forma tem que vender o almoço para comprar a janta, quase, né? Várias empresas, algumas têm mais maturidade, conhecem a natureza do HealthGov, entendem o que a gente faz. Outras empresas você tem que, às vezes, troca o seu chefe, troca o gestor, você tem que ter capacidade de demonstrar como é que você agrega valor ou previne que a empresa perca valor ou tenha uma crise por conta de fatores externos, né? Então, esse é o sexto mito, né? Se precisa estar em Brasília ou não, e a resposta minha foi depende. O sétimo, eu vou dizer outra frase padrão que eu escuto muito. Ah, lobista tem que ter o contato do ministro no celular. Alô, senador, só um minuto. Né? Aquela história, o cara puxa assim para demonstrar que você está conectado e tal. Isso é muito o estilo de lobby que eu vou chamar de lobby da velha guarda, que é o que a gente fazia quando existia o Piantella ainda em Brasília, que foi um restaurante famoso, importante para contatos políticos, que fechou, mas era um lugar que, especialmente até o começo dos anos 2000, depois diminuiu um pouco essa importância, mas era um lugar onde se davam toda a dança dos políticos acontecia naquele lugar, né? Se dois políticos de partidos diferentes brigaram, no dia seguinte eles são vistos almoçando no Piantella, opa, aquilo sinaliza para a base que ó, os caras estão se entendendo lá, né? Então está saindo algum novo, um novo consenso aí entre os dois, enfim. Então essa é um pouco uma visão um pouco antiga, né? De quando ainda existia essa questão dos contatos que favoreciam você, né? Quer dizer, você ter um acesso direto favorece a sua empresa. E, na verdade, o que realmente importa na atividade de lobby é a capacidade que você tem de exercer o que eu chamo de domain expertise, né? Você precisa conhecer a natureza do negócio onde você está atuando. Então, o que os políticos ou os decisores políticos vão demandar de você, seja na esfera regulatória, legislativa ou no executivo, é que você possa trazer uma informação concreta sobre como funciona aquele específico problema que eles estão tentando tratar. Várias vezes eu estava na General Electric e recebi a ligação do MIDIC. O pessoal da Secretaria de Comércio Exterior lá ligava e falou: ó, a gente tá mexendo num negócio aqui, um ato aqui, uma coisa infralegal, né, que mexe com a atividade, por exemplo, de importação e exportação. A gente acha que é uma melhoria, mas será que é?
Então, a gente está consultando algumas empresas. Então, é muito comum haver esse canal de dupla via, né? Em que o governo também pergunta para as empresas: vem cá, eu estou pensando em fazer tal coisa, faz sentido isso? Ou isso atrapalha? Vai criar mais problema do que eu, burocrata, sentado aqui em Brasília, numa canetada, estou achando que estou resolvendo. Né? Então, várias vezes a gente dava sugestões ou corrigia processos antes que eles se tornassem coisas formais, porque havia esse diálogo transparente, né? Tudo feito dentro dos canais oficiais, etc., tudo documentado, mas há um processo de consulta bilateral, né? E essa consulta só acontece por quê? Porque o agente público ou o tomador de decisão vai enxergar em você, na área privada, ou na associação que você representa, no grupo que você representa, uma pessoa que tem uma opinião concreta, com conhecimento, com informação relevante, com esses elementos que podem ajudá-lo, gestor público, a tomar uma decisão de mais qualidade. Né? Então, esse é um processo muito importante. Então, eu acho que é menos importante você ter contato de todo mundo no seu celular e você ter capacidade de demonstrar com clareza, com transparência, o negócio onde você atua, quais os seus limites, quais os seus desafios e oportunidades que o país tem com aquela atividade que você exerce. Então, o network, sim, é importante, faça network, mantenha um network ativo, vivo, inclusive com os stakeholders com os quais você precisa interagir para tomada de decisão, mas nada substitui o domain expertise, né? A sua capacidade de conhecimento profundo sobre o negócio. Então, esse é um ponto super importante. Então, esse foi o número 6, né? Lobista tem contato de ministro no celular, eu digo que é mito. Você pode falar com a secretária, mandar um e-mail e ter a mesma eficácia e efetividade do que criar certas conversas que podem ser até constrangedoras para você. Aí o 7 que eu queria trazer, o sétimo mito ou verdade: lobista bom tem visibilidade e fala sempre com a imprensa. Esse é mito. Né? Porque assim, você pode manter boas relações com jornalistas, e é importante manter, às vezes fazer até um processo de formação, de educação, né, de trazer informações para o jornalismo, você poder ser fonte, mas eu digo assim, lobista bom é invisível. E eu vou dar um exemplo pessoal. A gente fez uma atividade muito bem sucedida alguns anos atrás no México, na empresa onde eu estou, e o México não costuma trabalhar como a gente trabalha no Brasil, com frente parlamentar. E eu fui lá com um problema, né? Falei, pô, vou conversar com vou conversar com algumas deputadas do partido governista lá, o Morena. E a minha questão era, pô, eu sou uma empresa, represento uma empresa norte-americana, né? A Biomarinha é uma empresa farmacêutica norte-americana. México e Estados Unidos têm uma relação conflitante, às vezes positiva, às vezes negativa. Na gestão do presidente AMLO, com bastante conflito, né? E a gente tem que ver aí o que vai acontecer na gestão da Cláudia Sheinbaum. Mas a questão era, pô, eu posso levar um exemplo do Brasil. Eu acho que o mexicano vai gostar de ouvir um exemplo brasileiro. Então, me identificando, claro, eu sou da Biomarinha, etc., mas me identificando mais como brasileiro e mostrando algumas coisas que a gente faz no Congresso brasileiro, como frentes parlamentares dos diversos temas, com grande eficiência. E a gente conseguiu criar uma frente parlamentar de raras, de doenças raras, que é o meu ramo de atuação, no México. E eu soube que a atividade estava sendo bem sucedida quando, uns 6 meses depois, eu voltei lá e tive um café da manhã com uma das associações da indústria e ouvi dos consultores que são contratados por essa associação. Dizendo, está havendo um novo interesse, tem novos parlamentares que estão envolvidos e interessados no tema de doenças raras. E eu bem quieto, rindo por dentro, falei, eu sei, foi a gente que criou isso aí, 6 meses atrás. Então, assim, não precisava ter nenhuma assinatura da Biomarinha, eu dizer, fui eu que fui lá e fiz. Não, mas é uma demonstração de que está funcionando. Né? Quer dizer, o lobista invisível é o mais eficiente. Não quer dizer o lobista no escuro. Você tem que ser transparente, suas ações têm que estar claras, você tem que comunicar com clareza. Quem tem dúvidas sobre como se comunicar, sobre quais as posturas que a gente espera, é só olhar o manual, o Guia de Boas Práticas aí do RealGov, que a Fernanda Burley escreveu em 2019, com a ajuda minha e de outras pessoas, e tá tudo lá. Então, assim, recomendações do que fazer, do que não fazer, está escrito lá e está disponível para todo mundo. Mas então, desculpa, o lobby número 7, ou o mito número 7 é falar com a imprensa. Fale com frequência, mas não apareça. Né? Se o seu nome não tiver lá, sua cara na capa do jornal, é mau sinal, provavelmente. Aí o 8 que eu queria trazer é que está ligado um pouco a esse anterior, que eu falei aqui de não trabalhar no escuro. Né? Lobista não gosta de transparência. Mito ou verdade? Isso é mito. Né? A gente quer transparência plena, né? Do nosso lado e do lado de lá também. Então,
uma das coisas que mais nos ajuda a trabalhar é ter clareza de quem sou eu, que empresa eu defendo, quais os nossos interesses, o que a gente está buscando do governo, o que o governo pode oferecer e o que a sociedade tem a ganhar com isso. Então, assim, quanto mais a gente puder conversar, quanto mais transparência puder ter nas ações, quanto mais clareza a gente tiver, mais o debate avança, né? E eu acho que a gente perdeu, como sociedade, uma grande oportunidade de fazer essa conversa com total transparência e com abertura de informações, agora, nesse grande efeito que foi, esse grande feito, né, do governo atual, que foi a reforma tributária. Então, assim, se aprovou a reforma tributária, que é um negócio. Eu sou economista, eu escuto falar em reforma tributária, sei lá, acho que desde que eu me formei. E os caras aprovaram agora, o Haddad aprovou a reforma lá. Então, assim, um grande feito. Vai ter um ganho de eficiência. Todo mundo que entende disso mais do que eu diz que vai ser um ganho de eficiência importante. Só que aí, onde é que entra o problema? De novo nós, né? Os lobistas atuando lá para tirar, falar, não, peraí, vai fazer a reforma, o meu segmento é importante. Então vamos dar uma isenção aí, né? Ou diminui o percentual. Aí o outro segmento aí também é importante. Eu tinha uma posição no começo dessa conversa que era muito transparente, disse assim, ó, tem que ser flat para todo mundo. A ideia é ter uma alíquota flat. Então, assim, todo mundo paga igual. E vamos para o jogo. Mas aí começa, o setor XY é legal. Não, mas minha área, medicamentos. Não, medicamento não pode pagar imposto. Aí o setor automotivo vai ter as suas razões, o setor de bebidas vai ter as suas razões, os bares e restaurantes vão ter as suas. Médicos e advogados tiraram deles rapidinho. Então, assim, a gente começa a olhar, né, os lugares onde a defesa de interesse atua a favor daquele segmento somente, e o efeito agregado qual vai ser? Cidadão de classe mais baixa, cidadão na rua, vai pagar um imposto mais alto. O nosso IVA vai ser o maior IVA do mundo, porque a gente foi eficiente e conseguiu tirar os nossos setores todos da reforma tributária, que acho uma discussão rasteira e lamentável do ponto de vista do Congresso Nacional, né? E do ponto de vista de como conduzir uma agenda de país. E aí me preocupa muito se a gente está indo para um lugar em que a gente vai ter condições de criar uma agenda de crescimento robusta e consistente para o Brasil, ou se a gente vai ficar nessa armadilha de crescimento baixo, e daqui a X tempo dizer, ó, olha a Argentina aí, né, nos passando. A gente realmente entrou nesse lugar de populismo legislativo, né, há muitos anos, e hoje vejam a situação em que o país está, né. Então, lobby não gosta de transparência, mito, a gente gosta de transparência. Quanto mais transparente a conversa, melhor, né, e quanto mais as decisões puderem ser tomadas com base em fatos e dados, mais todo mundo tem a ganhar, né. E transparência significa simplesmente a gente ter o acesso igualitário à informação. Quer dizer, se nós vamos entrar numa discussão, numa negociação, e eu tenho muito mais informação do que você, a gente não está na mesma. Tanto que a Comissão Europeia, como eu disse no início da conversa aqui, né, subsidia estudos para ouvir o outro lado. Espera aí, vou dar 1 milhão de euros para essa ONG construir um posicionamento contra a indústria, porque eu sei o que a indústria vai dizer, e eu quero ter uma visão contrária para a gente poder tomar decisão com mais informação, né? Então, assim, ter um registro das atividades, ter um registro de lobistas é importante, isso também é outra coisa que a gente não conseguiu avançar ainda, né? A União Europeia também tem um registro de transparência, né, da Comissão Europeia. Então, você faz uma atividade lá, você coloca, eu sou fulano de tal, eu sou o Eric Camarano da Biomarim, eu estou investindo tanto em atividades de lobby. Ponto, está documentado lá, entendeu? Quando a gente visitou a União Europeia pelo IRELGOV anos atrás, tinha mais de 15 mil registros, e hoje deve estar muito mais que isso, eu não olhei o número recente, alguém pode dar um Google aí e informar para nós no meio da conversa, né? Então é isso, acho que quanto mais transparência, melhor. Então, mito número 8, gostamos muito de transparência, né? Aí o 9 está ligado ao tema da transparência, mas tem mais a ver com empresa privada. Às vezes eu escuto de muita gente, pô, lá vem o compliance. Então o mito é, o compliance atrapalha o RELGOV. E a minha resposta é mito. O compliance ajuda o RELGOV, especialmente ajuda você a ficar fora da cadeia. Porque eu tenho uma desculpa ótima. E aí eu digo, do ponto de vista do desenho institucional, idealmente, o RELGOV e o compliance não pode ser a mesma pessoa, não pode ser o mesmo departamento. Eu preciso ter um outro ente na empresa para quem eu faço pergunta. Eu ligo para o meu colega do compliance, vem cá, recebi esse convite aqui, eu posso ir? Se o cara disser que eu posso, eu estou tranquilo. Se ele disser melhor não, eu não vou. E aí eu tenho desculpa para dar negativa, né? Falar, sinto muito. Eu, por exemplo, como uma empresa americana, não posso financiar a campanha em lugar nenhum. Então, pedem dinheiro para a campanha. Não tem, a gente não faz, não pode. Por quê? Porque tem
O FCPA não me deixa fazer, então, ótimo. A gente tem mais uma razão para dormir tranquilo à noite, né? É seguir o manual do compliance. Então, eu digo que assim, são áreas que têm muitos pontos de contato, mas que são áreas distintas, com lógicas de atuação distintas, e que precisam ser separadas do ponto de vista de a tomada de decisões na minha área ser balizada pelo que o compliance me deixa ou não fazer, mas eu não consigo interferir no que eles me deixam ou não fazer. Isso faz parte da definição das regras do jogo, que muitas vezes está estabelecida pela legislação do país onde você atua, mas muitas vezes as companhias têm até regras ainda mais rígidas, né, que permitem muito menos coisa do que a legislação deixaria potencialmente você fazer. E aí a minha recomendação é siga o compliance e durma melhor, né? E aí, do ponto de vista de formação prática, né? Muitos me perguntam, pô, e aí, precisa fazer um MBA ou precisa trabalhar, né? De onde vem? Como é que eu faço, né, para progredir na carreira de HelGov? E aí eu acho que é menos a questão de mito ou verdade, mas um tema que eu queria trazer aqui é que tempo no governo eu acho essencial na formação individual. Então, se você tiver a oportunidade de se colocar, se você, alguém aqui que não é, né? Pode ter gente aqui que é do setor público, então não se aplica a você. Mas se você hoje trabalha numa empresa, trabalha no setor privado, e tiver a oportunidade de entrar no sapato do gestor público durante um tempo na sua vida, na sua carreira, eu acho que isso é extremamente positivo. Porque aí você entende a dificuldade que a gente tem hoje com a configuração jurídica existente, com a capacitação existente, a dificuldade que a gente tem no setor público de fazer o básico. E fazer o diferente, então, é quase impossível. A sensação que eu tinha, eu trabalhei em governo durante alguns anos, a sensação que eu tinha é como se tivesse o governo fosse um enorme navio, um transatlântico, né? E você está nadando do lado de fora, batendo a perninha e tentando empurrar ele. Aí você faz um esforço danado, de vez em quando você tem a sensação, mexeu, parece que está indo na direção correta, né? Então, assim, é muito difícil no setor público você trabalhar com coisas inovadoras. Hoje a gente tem uma política, né, que é correta de controle, etc., mas o controle é sempre ex post. Então, por exemplo, hoje o servidor público tem medo de fazer alguma coisa que depois possa gerar um apontamento no TCU no CPF individual da pessoa, né? E eu lembro quando eu transitei na experiência de governo que eu tive, eu era assessor, né? Eu era um advisor, né? Um assessor da governadora, e aí eu me tornei secretário-geral de governo, que eu ia para a linha de frente e ia virar ordenador de despesa. Esse é o termo-chave. E aí, quando eu fui passar para essa posição, eu chamei o secretário da Fazenda, que era meu amigo, e falei, e agora? O que eu preciso saber? E aí, para nossa sorte, a Secretaria da Fazenda lá muito bem organizada, tinha a controladoria estadual. E tinha um cidadão da controladoria dentro do complexo do Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, né, que atendia a Casa Civil, a governadoria, a vice-governadoria, e a Secretaria-Geral estava nesse condomínio. E eu tinha esse camarada lá. E aí, como é que chama isso? Meu bote salva-vidas, né? Eu não assinei nenhum contrato na gestão pública que não tivesse o parecer positivo do Vigil, que era esse funcionário público, um funcionário de carreira da Secretaria da Fazenda, dedicado ao complexo do Palácio. Então chegava algumas coisas, de vez em quando aparecia contrato emergencial de limpeza. Não teve furacão, não teve terremoto. O que é emergencial, né? Esquisito. Aí olhava as folhas, não tem o parecer da controladoria, da CAGE, Controladoria Auditoria Geral do Estado. Eu falei, manda lá para o Vigil. Eu puxava o telefone e dizia, Vigil, estou mandando mais um aí para você dar uma olhada. E o Vigil corria, lia o processo para mim e falou, voltava com os apontamentos todos. Eu falei, bom, depois que corrigir os apontamentos, aí eu assino. Então, é a melhor forma de você salvar seu CPF. Entrei e saí do governo com o CPF limpo, né? E hoje a gente tem, por causa da coisa do controle, que precisa haver controle, é dinheiro público, nós estamos falando do dinheiro de todos nós, na mão do gestor público, precisa haver controle, mas às vezes o controle, ele engessa a atividade. E então é muito difícil, às vezes, dentro do governo, você tomar certas decisões, você avançar com certos processos, porque tudo tem que seguir aquele rito absolutamente desenhado, e aí é um outro lugar onde existem tesouros enterrados, né? Existem oportunidades de melhoria de gestão gigantescas na área pública, especialmente no executivo, com redesenho de processo. Quando você simplifica um processo, né, a gente viu isso com algumas consultorias que se especializam nisso, e às vezes, né, a tomada de decisão que leva a 137 etapas, você muda para 42. Então você tem um ganho de eficiência gigante nesse mecanismo.
e sem perder a eficiência, a capacidade de controle, a transparência, etc. Então, acho que a gente poder avançar mais nessa direção é algo muito importante, e isso veio, eu aprendi isso ao entrar no sapato do gestor e descobrir, caramba, como é difícil, né? Às vezes você faz tudo certo e a coisa vai dar errado porque alguém escreveu uma bobagem no parágrafo número 37, inciso 2 da licitação que você está fazendo, e a licitação é cancelada, você perde mais um ano e aí virou governo e você não conseguiu fazer o que queria fazer. Então, entender essas dificuldades, eu acho que ajuda a gente, na área privada, onde eu estou hoje, a ter um pouco mais de humildade, né? Na conversa e no trato com o agente público, e a tentar ser mais um agente é, que traz soluções, que traz uma agenda positiva, do que alguém que fica lá batendo no governo e reclamando, pô, tal coisa não funciona, tem que ser assim, tem que ser assado. Leva, ajuda a fazer, ajuda a melhorar, faz a nossa parte do lado privado para tentar melhorar essa interlocução e melhorar a gestão do lado público. Eu acho que isso pode ser uma tremenda mudança aí na nossa área de atuação e no país, né? E aí, para encerrar, eu acho que assim, crescimento e carreira, né? Eu acho que um lugar como, para quem é profissional, seja já com cabelos brancos como eu, mais novo, né? Quem tá, especialmente quem está no início de carreira, eu acho que você se associar ou estar próximo de uma instituição como o IRALGOV pode ser de grande apoio para a gente poder ter esse lugar onde você tem com quem conversar, tem com quem compartilhar dores comuns, né? Compartilhar melhores práticas, aprender com quem já passou alguns perrengues, né? A como você estrutura a sua atividade, o seu dia a dia, e pode ter um caminho aí de crescimento com integridade, com transparência, com mais eficácia na sua ação, e que a gente possamos aí todos nós sermos lobistas com grandes realizações para contar, não necessariamente com os dedos frios, né, mas que a gente possa celebrar nossas conquistas aí de forma conjunta. E aí, Caleb, eu paro por aqui, acho que eu já falei demais, fico curioso saber se tem perguntas, comentários aí no chat, e estou à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado, Eric, pela, pela sua, pela sua fala, né? Muito rica, muito interessante, agradecemos. Nós não tivemos perguntas aqui no chat, só um pequeno comentário do João Marques, que falou que trabalha na área de imigração. Se você quiser falar um pouco sobre esse comentário, João, ligar o microfone para debater um pouco melhor. Gostaria para dizer que eu concordo de gênero, número e grau. A relação de transparência sem a publicidade com o ente público, eu faço isso há 40 anos, desde uma Polícia Federal no registro do estrangeiro, até a nova lei de imigração, até o risco de compliance. Então, não é um lobby um pouco diferente, mas até porque quando eu vou visitar a autoridade, às vezes eu vou com o nome de 10 empresas, inclusive também pela GE na época. Então, é, um, é uma coisa complicada, porém, você tem que ser transparente. Você tem que ser, principalmente, eu concordo com você, não ter os celulares, mas institucionalmente se apresentar, porque a autoridade também está com medo já há muito tempo, né? Desde 2009, o Brasil teve um gravíssimo problema nessa área de imigração, por exemplo. Todos os chefes da Polícia Federal da cidade de São Paulo foram encarcerados, todos, por uma questão de compliance. Então, eu concordo. Na realidade, você deu uma aula para nós de como nós temos que nos comportar com as autoridades. A transparência acima de tudo e no diálogo aberto e, acima de tudo, evitar a publicidade, que eu acho que é a maior doença. Eu botar a mão no peito, eu sou amigo do amigo, isso realmente é complicado. Legal, João. Gostei muito do seu comentário. Bom te ver por aqui. Quem sabe da tua trajetória, eu só tenho admiração e respeito aí pelo teu trabalho. Acho que você faz essa atividade com todo o exemplo de integridade, né, que é uma referência aqui para nós. Então, sempre bom ter você na conversa. Obrigado, viu? Eu vi que a Lara levantou a mão. Lara. Oi, Eric, tudo bom? Bom, ótima fala. É sempre bom conversar com você que tem muita experiência com relações governamentais no Brasil. Eu acho que eu tenho, na realidade, 3 perguntas, né? Vou fazê-las e aí vamos ver como que sobre mitos e verdades. Eu acho que a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: existe lobby no judiciário?
eu acho que a gente tem começado a conversar sobre essa temática, que é uma temática sensível, é uma temática delicada, mas a gente vem começando a tratar dela, falamos inicialmente no Congresso, acho que vamos ter mais desdobramentos sobre esse assunto. Então, essa é a minha primeira pergunta, se existe lobby no judiciário. A minha segunda pergunta é, lobista tem partido? Porque isso é uma coisa que a gente também vem escutando, né, que muda o governo, obviamente, se você já é mais próximo àquele partido, você tem mais acesso, e aí começa uma dança de cadeiras para que você consiga trazer essas pessoas que têm, às vezes, um contato, essa coisa de eu sou amigo de, como o João falou, eu tenho contato do ministro fulano de tal, então, lobista tem partido. E o terceiro ponto, que eu acho que esse é um ponto que nós já conversamos, nós dois, mas eu sempre acho muito bom tratar desse assunto em público, porque eu tenho recebido muitas ligações de pessoas que ou estão entrando na nossa área, ou que querem fazer transições de carreira dentro da área, né? Estão em consultoria, querem ir para a empresa, ou estão em empresa e querem ir para o setor público. E aí sempre surge essa questão que eu acho que todos trazem assim. O que pesa mais, na sua opinião, né? Na hora de um profissional te escolher? É o seu conhecimento profundo sobre uma temática ou um setor específico, ou é o seu conhecimento sobre os mecanismos do governo, o funcionamento do governo e como transitar nesses espaços? Então, essas 3 perguntas para você. Só pergunta fácil, né, Lara? Obrigado. Muito bom. Eu vou começar pela última, que é a questão do conhecimento técnico ou o seu conhecimento sobre como o governo funciona. Eu acho que empresas diferentes vão ter demandas diferentes, né? E eu acho que uma combinação, em algum lugar entre um extremo de você sabe como o governo funciona, mas o seu conhecimento sobre aquele mercado específico é zero, né? Ou você tem 100% de conhecimento sobre esse mercado e não sabe nada do governo, algum lugar entre esses dois pontos é onde está o medidor ideal, né? E para algumas empresas você vai ter que ter mais domínio sobre o conhecimento da sua área, para outras você vai precisar ser mais um agente de facilitação de contatos com o governo, de facilitação no sentido republicano, não no sentido não republicano da palavra, que é entender como o governo funciona, como apresentar um projeto, com quem discutir, como fazer a coisa avançar na direção que você deseja de acordo com o tema em questão, né? Então, acho que uma combinação dessas duas coisas é o que cada vez mais eu vejo as empresas procurando. Hoje é muito comum, por exemplo, um profissional que passou, você está na carreira, caso típico, você está na carreira de gestor, né, dentro do setor público, governo federal, passou 10, 15 anos, 20 anos nessa carreira e aí saiu para o mercado. Esse profissional vai ter uma enorme biblioteca de conhecimento, porque provavelmente, como gestor, trabalhou em áreas diferentes do governo, pode ter passado por educação, saúde, aviação civil, sei lá, você exerceu atividades em várias instituições, e quando vai para o mercado, você tem uma visão muito ampla sobre o governo e como a instituição pública funciona, não funciona, como toma decisão, etc. Mas o seu desconhecimento do funcionamento privado é quase total. Então, assim, é uma pessoa que vai ter que fazer uma curva de aprendizagem muito rápida em como uma empresa funciona, como são os medidores internos, como são as metas da empresa, como é que você mede valor, como é que você mede resultados das suas atividades, como é que você demonstra isso internamente, e não é fácil. Então, essa pessoa vai ter uma curva de aprendizagem mais longa nessa direção de entender um negócio específico e a empresa específica. Mas a gente tem vários casos de sucesso, né, de excelentes gestores públicos que migraram para o setor privado, foram ganhar mais dinheiro, foram ter, às vezes, uma vida até menos atribulada, porque o pessoal acha que uma das coisas que eu constatei em governo, e eu sempre faço questão com orgulho de reproduzir, essa visão de que o funcionário público não trabalha, o funcionário público é ineficiente. É o contrário. Eu, quando trabalhei no governo, cansei de ver gente, especialmente na Secretaria de Planejamento, sair às vezes do prédio administrativo lá 10h30 da noite, ainda tinha luz acesa lá, o pessoal ainda estava trabalhando e não ganha hora extra, não tem incentivo nenhum adicional, não dá para explicar por que essas pessoas trabalham tanto. Porque trabalha porque tem idealismo, né? Eu acho que é a única forma de entender isso. Então, assim, o servidor público tem espírito público, felizmente, senão a gente estaria num lugar muito pior como país. E, do outro lado, a pessoa que só tem o conhecimento técnico sobre um setor, sobre a atuação da empresa, e precisa trabalhar na área pública, vai ter que fazer uma curva de aprendizado rápida aí de como funciona um agente regulador, coisas que eu posso dizer e não dizer para ele,
né, como funciona o legislador, como funciona o executivo. Então, essa curva talvez seja até mais difícil se você tem zero experiência na área pública. Então, eu diria que tem algum lugar onde essa combinação, né, vai cair percentual de expertise de um lado e do outro, e eu acho que ele vai ser muito dependente do perfil da empresa, do perfil daquela função específica que é para a qual a empresa está contratando, por exemplo, né? Então, acho que, por isso que eu digo que ter alguma experiência no governo é extremamente importante, mesmo que você queira trabalhar no setor privado ou atuar em ONG, passa um tempo no governo. E agora a gente tem uma oportunidade grande, né? Porque vai ter eleição municipal. Então, assim, você vai ter aí 5.600 novas gestões, ou reeleição, mas novas gestões nas prefeituras. Então, assim, isso vai abrir necessidade de profissionais. Se você tiver uma oportunidade na cidade onde você atua, etc., e puder ter uma experiência na área pública, eu acho que é de grande aprendizado. É uma dor de cabeça danada, mas eu acho que é um grande aprendizado. E aí eu volto para as outras duas, né? Lobby no judiciário. Eu acho que sim, existe lobby no judiciário, e esse lobby ele é menos, talvez menos visível, menos transparente, mas também pode ser feito de forma transparente. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que ter enorme cuidado é que, em geral, juiz gosta de tomar decisão com base nos seus valores e princípios. Então, você tem que ter muito cuidado se vai se aproximar de um juiz, seja, por exemplo, um ministro do STF, um juiz do STF, né, que vai decidir uma causa importante. Você pode conversar com ele ou não. Em geral, eles não conversam com pessoas privadas, eles conversam com associações, com entidades, com alguém que representa um setor ou uma causa. E o enorme cuidado que é necessário é que a pior coisa possível é você fazer o juiz se sentir pressionado a tomar uma decisão, seja por um lado, a favor ou contra a questão que está sendo debatida. Que, em geral, isso espana a relação. Então, você levar informações, você conseguir uma audiência que já é difícil, né? Mas você conseguir uma audiência, levar informações, levar um considerando, né, que possa servir de insumo para a tomada de decisão, ainda que ela seja contrária a você, é talvez o limite do que é possível fazer de forma republicana no judiciário. Existem várias outras coisas que acontecem que a gente sabe, mas que são coisas menos republicanas, né? O judiciário ainda é um lugar onde tem muito nepotismo cruzado, né? A esposa do fulano trabalha para o escritório de não sei quem, e aí essas conversas, aí é um lugar onde a gente, no Helgov, não pode falar muito sobre isso, porque não é a nossa área de atuação, né? Então, assim, a gente defende que a defesa de interesse seja completamente transparente, né? Infelizmente, eu acho que de um lado, a transparência, o máximo de transparência é melhor, mas de um lado, a transparência que a gente tem hoje no judiciário brasileiro criou um fenômeno curioso, que é o brasileiro médio saber quem são os 11 do STF e não saber quem são os 11 da seleção de futebol. Isso está errado, porque assim o juiz se manifesta nos autos. Então a gente assistir às audiências do STF é um negócio que assim tem o seu valor, tem seu valor enquanto experiência, enquanto transparência total do que está sendo feito ali, mas na hora em que isso cruza a linha e o juiz passa a ser popstar, eu acho que a gente tem um problema para lidar como sociedade, que não é difícil de desfazer, né? Então, assim, acho que a gente precisava ter um comportamento no judiciário como um todo, né, um pouco mais contido e talvez aquela história, juiz se manifesta nos autos, né, e menos na televisão. Eu acho que isso seria bastante importante. Mas aí eu paro por aqui, porque qualquer coisa que eu disser além daqui, numa reunião gravada e pública, vai me criar problemas futuros. Então, eu acho que esse é o limite do lobby no judiciário, né? E lobista tem partido? Aí eu acho que tem uma questão, é quase como perguntar se lobista acredita em Deus, ou se lobista tem religião. Então eu diria que assim, a sua posição com relação ao partido político deve ser a mesma posição que você tem com relação à sua crença religiosa. Tenha a sua e a exerça dentro da sua casa. Na hora que você sai para a rua, vai defender os interesses da sua empresa, do seu grupo, da sua associação, especialmente com parlamentares ou com pessoas que estão na área pública, você tem que ser um ente apartidário. E aí eu digo o seguinte, eu trabalhei, quando eu fui CEO do Movimento Brasil Competitivo, trabalhei com o Jorge Gerdau lá no MBC vários anos, eu tive experiências muito interessantes, porque eu tenho a minha visão de mundo, né? Eu me enquadro mais próximo de certos partidos do que outros, mas eu vi pessoalmente experiências de gestão de altíssima qualidade em todo o espectro político, da esquerda à direita. Então, me levou à conclusão de que era muito mais uma questão de se o gestor de plantão, seja o governador, o ministro, o prefeito daquela cidade,
tem garra e disposição de fazer gestão de resultado, ou se é só um político mais tradicional que vai lá, faz discurso, aparece em evento e nada muda do ponto de vista do dia a dia da máquina pública. E aí as experiências foram tão diversas que me levou a essa conclusão de que a bandeira partidária importa quase nada, né? Pelo contrário, até tem partidos que se carimbaram como esse é o partido que defende boa gestão, e eu tenho exemplos de péssimos gestores daquele partido. E vice-versa, partidos que às vezes não têm uma tradição de gestão de resultado, mas aquele prefeito fez um tremendo trabalho, é uma prefeitura exemplar, então depende muito mais das pessoas do que dos partidos. E quando eu vou conversar no Congresso, eu tenho que pensar onde estão as pessoas que trabalham e que têm algum interesse na causa que eu estou buscando, para a qual eu estou buscando apoio. E esse cara pode ser do PSOL, do PL, do MDB, mas eu tenho que conversar com aquela pessoa, eu tenho que tentar demonstrar quais são as coisas que preocupam os meus pacientes, como é que a gente pode melhorar o acesso à medicação, né, e como fazer isso, essas agendas avançarem. Então, me preocupa muito quando instituições, especialmente instituições, o Reagov nunca fez isso, felizmente, mas quando instituições assumem posições que têm uma cara mais partidária. Eu acho que isso é um erro fatal, né? E eu vivo isso no meu setor. Assim, tem instituições que têm um certo jeitão, assim, o cara gosta mais do Bolsonaro que do Lula, ou mais do Lula que do Bolsonaro. Então, essas coisas precisam ser calibradas, e é por isso que eu digo igual religião, entendeu? Eu posso ser ateu e conversar com todas as religiões, eu posso ser umbandista e conversar com todo mundo, mas esse diálogo com todo mundo é o que tem que ser a regra do jogo. E aí eu acho que isso é mais importante do que se eu gosto mais do partido XYZ. E aí na urna o voto é meu, né? Na urna eu vou lá e aperto onde eu achar que eu aperto e onde eu acho que é o melhor para as coisas que eu acredito e ponto, né? Então acho que é isso, Larinha. E obrigado, ótimas perguntas. Eu que agradeço. Estou vendo que o Marcos está com a mão levantada aqui. Marcos, sua vez. Levantei a mão. Éric, eu ia, na realidade, complementar sobre o judiciário, mas você abordou muito bem o tema. Eu sou advogado, mas trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, então entendo aí as suas dificuldades. Com relação ao judiciário, da mesma forma que existe o lobby corretamente feito, que é levar sua opinião, buscar construir canais, as empresas sérias o que buscam? Como você tem um colegiado, muitas vezes, poxa, mas ministro tal, ele vai ouvir melhor o parecer do fulano. Então, você tenta dar argumentos para subsidiar e convencer. Ou vai despachar fulano, porque fulano ele vai, pelo menos, receber, né? Que a dificuldade, muitas vezes, como você mesmo falou, e, logicamente, se você tem os recursos, vai tentar construir a alternativa que otimize as chances, pelo menos, do seu argumento ser ouvido, né? Que hoje o judiciário está com uma sobrecarga absurda. Em complementação a isso, eu costumo... O outro tópico que você abordou, eu falo sempre, política, religião e futebol, evita discutir, porque onde entra a paixão, perde-se a razão. Então, você pode falar, pode ter o argumento que for, mas se está ali a paixão, não vai ser uma coisa racional, vai ser uma coisa emocional. Ótimo ponto, né? E é difícil, especialmente para nós, né, que atuamos em política, é muito difícil não discutir política, né? Mas eu vivo isso com frequência, né? Sento com uma roda de amigos, eu recebo meus amigos aqui em casa para jantar, leva 2 minutos e a gente já está discutindo, não, porque fulano, Beltrano, e às vezes eu tenho que entrar como moderador da conversa, falar, peraí, sem ofensa pessoal, vocês têm visões diferentes, mas vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver se, quem sabe eu aprendo um pouco ouvindo a visão do outro que é diferente de mim, né? Mas o problema é que a gente está hoje no Brasil, não é só no Brasil, mas fora daqui também, vivendo uma situação em que, assim, ninguém entra numa discussão querendo revisar o seu ponto de vista. Eu entro e não vou arredar pé desse lugar onde eu estou. Eu não vou sair daqui. Então, por que eu vou discutir? Os gregos falavam da dialética, né? Eu tenho a tese, a antítese e a síntese, né? Os dois que estão debatendo talvez cheguem a uma conclusão diferente da visão que ambos trouxeram. Se a gente não partir dessa premissa, não faz sentido o diálogo, né? Eu quero, e aí, acho que hoje a gente vive uma outra doença, que é o negócio das tais redes, que eu chamo de redes antissociais, que os algoritmos aí só oferecem aquilo que eu já penso. Eu falei, qual é a graça? Daqui a pouco eu acho que o mundo é igualzinho a mim. Então, assim, eu sou um terraplanista, aí eu encontrei outros terraplanistas, nós vamos fazer a convenção da Terra plana. Assim, pô, absurdo total, né? Mas está lá, porque o algoritmo traz essas pessoas e junta elas, né? E ao invés de fazer o contrário, que é, pô, eu quero ouvir alguém diferente de mim.
eu quero falar com uma mulher preta de outra classe social, que não tem a minha cara, assim, para entender como é que funciona, como é que é a realidade do transporte público ou da política pública que chega na ponta. Era com essa pessoa que eu tinha que estar conversando, se eu quero ampliar um pouco a visão. E aí, deixar uma sugestão aqui, tem um livro muito bacana do Joãozinho, do Chico Bosco, Francisco Bosco, ele é filho do João Bosco, um dos maiores nomes da música brasileira, e o Chico Bosco é um pensador fantástico, chama O Diálogo Possível, onde ele faz uma avaliação exatamente de por que a gente chegou nesse lugar onde não dá mais para conversar. Então você vê a cadeirada, o debate político vira uma cadeirada, né? O sujeito dá uma cadeirada no outro lá, gente, que absurdo, olha onde a gente chegou, entendeu? Como sociedade, e lá fora tá igual, né? Os caras dando tiro na orelha do Trump, quer dizer, se foi verdade ou mentira, mas aconteceu, cara, tomou um tiro na orelha. Então, assim, né, erraram o cerebelo por pouco ali. Então, olha o lugar bizarro que a gente chegou, que não dá mais para conversar com o diferente, né? E a gente está vendo a ascensão do fascismo na Europa de novo, depois de 100 anos. Depois de 100 anos, não aprendemos nada. A Alemanha está crescendo a extrema-direita fascista, de novo, um país que viveu o nazismo, tem um trauma histórico gigantesco. Então, o Chico fala nesse livro, O Diálogo Possível, um pouco sobre as razões da gente ter chegado a esse lugar e qual a saída. Quer dizer, o que a gente deveria olhar como princípios para tentar voltar a conversar, voltar a se entender com o diferente. Talvez a gente não concorde com tudo. Se eu sou ateu, você é católico, a gente não vai concluir que, né, a visão de mundo é igual, mas talvez a gente consiga achar um lugar onde eu posso comemorar o Natal na sua casa e posso te convidar para o almoço na minha casa, e é uma coisa civilizada, né, e respeitosa. Eu acho que esse é um lugar onde a gente, como lobista, deveria procurar tremendamente, né, achar essas posições de pontos comuns, né, onde é que está a nossa agenda comum? Que ela existe, e a gente não pode perder de perspectiva nunca que os desafios, se a gente começar a falar sobre os desafios do Brasil, eles são muito similares. Assim, a gente não, o diagnóstico é o mesmo, de um lado e do outro. Não vai ter grandes divergências. As divergências são muito mais de aparência do que de substância, né? Então, que a gente possa avançar no diálogo possível. Aí eu recomendo a leitura do livrinho do livro do Chico Bosco. Vocês têm mais perguntas aí, Caleb? Lara? Acho que não sei. Eu olhei aqui o chat, não temos mais perguntas no chat, só agradecimento. Não sei se Caleb quer falar mais alguma coisa, mas eu sei que a gente já passou 7 minutinhos do horário que a gente tinha combinado. Opa. Então, enquanto parte da diretoria do Helgov, aí, com muita satisfação, agradeço a sua disponibilidade, Eric. Eu, particularmente, sempre acho incrível as nossas conversas, então poder compartilhar com um público ainda maior é sempre muito bom, e muito feliz em ver que tivemos aí uma adesão boa de participantes. O material vai ficar gravado, vai ser disponibilizado para outras pessoas. Caleb, você quer falar alguma coisinha para a gente encerrar? É isso, mas é isso, muito produtivo nosso primeiro encontro, né, desse GT, desse grupo de trabalho de ações online. Obrigado, Eric, pela sua fala, pela sua palestra, aos demais convidados também que entraram, o pessoal do LinkedIn, o pessoal que já tinha se inscrito. É isso, obrigada a presença de todos e Até um a gente próximo. pode combinar outras vezes, Eric, viu? Com certeza, estou sempre à Nesse GT, disposição. você pode entrar, é isso. Eu sou facinho de festa, viu? É só me convidar que eu vou. Para vocês, A gente tem que marcar amigos. happy hour em Brasília, hein, Eric? Quero ver Vamos da marcar. próxima vez que você vier. Então tá bom, Um abraço, gente. pessoal. Boa noite Obrigada. a todos. Uma boa Ótima noite para semana. vocês. Obrigada, Parabéns, Eric. né? Parabéns, uma verdadeira aula. Obrigado, João. Obrigado, Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.